começamos a contar a história de Leandro e Giovana, fazendo uma breve retrospectiva. Quando descobre que o casamento de Giovana acabou, Leandro começa a se aproximar dela no trabalho. Até que descobre estar apaixonado. Giovana, no entanto, por conta da separação, está decidida a voltar para o interior, para a casa dos pais, o que deixa o rapaz arrasado. Até que no último dia de trabalho, ela o chama para conversar. E é a partir daí que retomamos a narrativa. Quando ficamos frente a frente, perguntei o que ela queria conversar comigo. Sentindo o coração disparar, ela olhou fixamente para os meus olhos, deu um sorriso e falou aquela frase: Leandro, eu tô de saída, como você deve saber. Eu queria só te dizer que vou sentir muito a tua falta. Olha, eu sinceramente não esperava por aquilo. Até porque, mesmo no momento em que me declarei, ela não me deu esperança nenhuma. Meu coração, que já estava acelerado, bateu ainda mais forte. Meu Deus, eu quase não acreditei. Ele estava dizendo que iria sentir a minha falta. E se tinha tomado a decisão de me falar aquilo, é porque havia uma possibilidade de ela também estar sentindo alguma coisa por mim. Sabe, me bateu aquela sensação gostosa, aquela esperança. O problema foi que não tive nem tempo de aproveitar. Porque logo em seguida, ela completou com aquela frase: dos amigos que eu fiz aqui na empresa, você é de longe a pessoa de quem eu vou sentir mais falta. Amigo, Giovana. Por que falar assim? Eu abri meu coração para você. Te confessei que estou apaixonado. Aliás, cheguei a terminar o meu namoro por sua causa. Você sabe que eu te amo. Queria muito que você ficasse aqui, porque eu não quero só a tua amizade. Eu quero você para mim. Olha, se você me desse uma chance, por mínima que fosse, eu faria de tudo para te fazer feliz. Nós já conversamos sobre isso, Leandro. Eu acabei de me separar. Sabe, não quero entrar nesse assunto de novo. Eu só queria mesmo me despedir de você. Te dar um último abraço, porque eu tô indo embora. Tô voltando para Pato Branco. Aliás, tô com a passagem comprada para amanhã de manhã. Quer dizer então que você tá decidida mesmo? Sim. Mas antes eu queria deixar uma lembrancinha minha com você. Ela falou aquilo e, sabe, a minha cabeça foi a mil. Deixar uma lembrança comigo? Meu Deus, o que seria? Sabe aquela curiosidade, ela falou aquilo, deu um passo à frente, depois mais outro, até que, para minha surpresa, segurou assim o meu rosto com as duas mãos e, do modo mais surpreendente possível, me deu aquele beijo na boca. Nesse momento eu fui ao céu e voltei. Foi tudo tão inesperado. Aquele gesto me pegou tão de surpresa que meu corpo todo começou a tremer. Só que, naturalmente,
Tratei de aproveitar. Correspondi àquele beijo com paixão. Beijei aquela boca que há tanto tempo eu desejava beijar. Que há tanto tempo eu sonhava beijar. Aquela boca que estava tirando o meu sono. Depois do beijo, trocamos um abraço muito apertado. Bem demorado. Depois eu olhei nos seus olhos fixamente e ficamos em silêncio, um olhando para o outro, até que ela sorriu. Esse beijo é para você não me esquecer. Para você ter uma última lembrança minha e recordar depois que eu for embora. Você me desculpe que as coisas não foram do jeito que você queria, mas sabe que eu tenho um grande carinho por você. Olha, eu fiquei num estado de êxtase. Meu Deus, aquele beijo, eu já tinha certeza naquele instante, ficaria na minha lembrança pela eternidade. Quantas vezes eu tinha imaginado beijar aquela boca, e agora tinha acontecido de verdade. Eu não conseguia nem acreditar. Eu ainda tentei lhe dar um outro beijo, mas ela falou que precisava ir para casa, tinha de terminar de ajeitar as coisas, de maneira que ficou naquele primeiro. De qualquer maneira, sabe, a sensação que se apossou de mim foi uma coisa tão mágica. Eu ainda lhe ofereci carona, mas ela falou que não precisava. Simplesmente não aceitou. Olha, de certo modo, foi um pouco de crueldade da parte dela me dar aquele beijo. É claro que era tudo o que eu mais queria, mas, ao mesmo tempo, se eu já estava encantado e apaixonado, até aquele momento eu estava me conformando com a situação, até porque ela falou que ia embora. Só que depois daquele beijo, como esquecer essa mulher, meu Deus? Ela só sabia me dizer não, que não era possível. Mesmo eu tendo me declarado, contando tudo do que eu sentia por ela. Mesmo eu tendo terminado o meu namoro por sua causa. Aí, para não ser inconveniente, quando eu percebi que não teria correspondência da parte dela, já tinha meio que jogado a toalha. Ela me chama para conversar, dizendo que estava indo embora, só que antes de ir embora, me dá aquele beijo na boca que iria me tirar o sono por noites e noites a fio. Disso eu tinha certeza. E ainda disse que era para não esquecer. Imagine se eu ia esquecer. Estava tão apaixonado. Como se precisasse daquele beijo. Como se eu já não fosse lidar com a sua ausência, com a saudade que com toda certeza sentiria. Olha, aquele gesto dela me deixou sem saber o que pensar. Ela falou que iria embora já no dia seguinte. Pela manhã a passagem já estava inclusive comprada. E eu quase fui até a rodoviária fazer plantão para vê-la uma última vez. Só que eu não sabia ao certo o horário, nem em que portão que ela iria embarcar. Não sabia nem mesmo se ela iria de fato. Olha só, eu sei o quanto me consumi pensando nisso. Depois acabei indo mesmo à rodoviária. Andei por todos os lados, procurei, mas não vi nem sombra da Giovana. Depois eu soube que ela não tinha ido embora para Pato Branco naquele dia, que na verdade só foi na semana seguinte, porque ainda tinha de assinar uns papéis e fazer o acerto na firma. Aliás, até na firma ele esteve.
Só que nem passou ali no nosso setor para dar um último adeus. Fiquei sabendo pelo nosso gerente. E sabe, isso me magoou tanto. Depois, ela deve ter voltado para o interior, para a casa dos pais, porque nunca mais tive nenhuma notícia dela. As semanas foram passando, os meses, até que no fim, eu acabei me reaproximando da minha ex-namorada. Na verdade, a Karina nunca tinha aceitado o fim do nosso relacionamento. E como todo mundo ali de casa gostava muito dela, volta e meia ela aparecia. A gente conversava, até que aos poucos a gente foi se aproximando de novo. Até que no fim reatamos o namoro. Não nego que pensava dia e noite na Giovana. Sentia demais a sua falta. Mas, ao mesmo tempo, já não tinha nenhuma esperança de que ela fosse voltar. Aliás, eu tinha absoluta certeza de que a gente nunca mais se veria. De modo que eu também não podia ficar parado no tempo, esperando por uma coisa que eu sabia que jamais iria acontecer. Precisava seguir em frente. Tentar ser feliz ao lado de outra pessoa. Nessas alturas, já fazia quase 5 meses que a Giovana tinha ido para o interior, voltado lá para Pato Branco. Chegou uma hora que eu percebi que não adiantava ficar pensando nela. Simplesmente tratei de esquecer. Até porque não fazia sentido reatar meu namoro com a Karina e continuar sofrendo pela Giovana. De qualquer maneira, a gente sabe que na prática é tão difícil a gente esquecer uma pessoa, principalmente quando está apaixonada. De modo que volta e meia eu pensava nela. Sentia aquela dorzinha lá no fundo do coração. Ficava me perguntando como ela estaria, o que estaria fazendo. Será que ela ainda lembrava de mim, pelo menos de vez em quando? Só que logo em seguida eu percebia a inutilidade daquele pensamento e tratava de voltar à realidade. Os meses foram passando até que aconteceu surpresa. Olha, eu simplesmente não consigo esquecer aquele dia. A Karina tinha me mandado uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo, porque tinha uma coisa muito importante para me falar. Olha, eu juro, eu pensei em tudo, menos naquilo. Até porque eu estava trabalhando tanto e estava tão distraído. Então, quando ela me falou que tinha uma coisa importante para me contar, eu juro por Deus que eu não imaginei. Repito, foi um dia para ficar na história. Um dia que jamais vai sair da minha lembrança. E como poderia, meu Deus? Perguntei o que era por telefone, mas ela falou que precisava falar pessoalmente. Eu então saí do trabalho e fui direto para a casa dela. E olha, quando me recebeu à porta, essa mulher estava com um semblante tão alegre, tão radiante. Só que juro, até aquele momento antes de me dar a notícia, ela perguntou se eu tinha notado alguma coisa diferente nela. Eu examinei dos pés à cabeça, mas não percebi nada. Até que ela passou a mão assim sobre a barriga. E nessas alturas eu já tinha adivinhado. Radiante do jeito que estava, e fazendo aquele gesto,
ela não precisaria nem falar. Só que falou: parabéns, papai. Eu tô grávida. Olha, eu levei um susto tão grande. Até porque eu não esperava. Só que, claro, depois que a minha ficha caiu, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Foi um dia de muita alegria e muita felicidade para mim. Depois que ela descobriu a gravidez, a gente começou a fazer planos de casamento. Nada mais normal. Fiquei até meio preocupado em relação a isso, porque, afinal de contas, como não esperava, eu não estava preparado, do ponto de vista financeiro, inclusive, porque a gente sabe que casamento não é brincadeira, e ainda mais com um filho a caminho, de modo que, como eu não estava pensando nisso, aquilo me pegou de surpresa. Fiquei um pouco preocupado, mas, enfim. Eu lembro que a Karina estava entrando no 5º mês de gestação. Quando um dia, eu ali no trabalho, distraído, me transferiram uma ligação. Eu atendi normalmente, pensando se tratar de uma coisa de trabalho, e no que falei a Lu, quando escutei aquela voz: oi, Leandro, tudo bom? Sabe quem tá falando? Eu senti aquele frio na espinha. Depois percorrendo o meu corpo todo. Porque apesar do tempo passado, eu reconheceria aquela voz a qualquer instante. Giovana. Nossa! Não imaginava que você fosse lembrar da minha voz depois de tanto tempo. Olha, o que se passou comigo naquele momento, eu sinceramente não consigo descrever em palavras. Chegou a me dar uma taquicardia. E ainda bem que eu tinha acabado de buscar um copo d'água na cozinha. Até tomei um gole para me acalmar. Do contrário, acho que teria um troço. Para minha surpresa, ela falou que estava em Curitiba já fazia 2 dias. Que já queria ter me ligado antes, mas que estava meio sem coragem, com medo da minha reação. E depois ainda completou: eu queria muito te ver, conversar com você pessoalmente. Será que tem como? Ah, meu Deus. Agora que a minha vida tinha entrado nos eixos, tinha voltado pro rumo, que eu estava feliz ao lado da Karina, com aquela gravidez inesperada, que já nem quase pensava na Giovana. De repente essa mulher entrava na minha vida de novo. Olha, eu fiquei mudo, sem saber o que dizer. Aquilo foi tão inesperado. Eu sinceramente não estava preparado. Só que no fim, acabei concordando em encontrá-la depois do trabalho. E quando me vi diante dessa mulher novamente, eu cheguei a esmorecer. Meu Deus, como ela estava linda. De saída, notei que ela já não trazia mais aquela tristeza no olhar. Pelo contrário, seus olhos estavam brilhantes, o semblante estava alegre, o sorriso ainda mais lindo, ainda mais encantador. Repito, tem coisas que a gente não consegue explicar em palavras. E a sensação que eu tive diante dela é uma dessas coisas que a gente não consegue explicar. Eu nunca imaginei que fôssemos ficar frente a frente outra vez.
Trocamos um abraço bem apertado. Eu falei que ele estava linda, ela agradeceu. Disse que eu não tinha mudado nada. E ficamos nos olhando em silêncio. Depois ela perguntou como andava a minha vida, quis saber do pessoal da empresa. Ela foi perguntando e eu fui respondendo. Só que não comentei que tinha reatado o meu namoro com a Karina. Muito menos que ela estava esperando um filho meu. Até porque ela não perguntou nada nesse sentido. Até que eu falei. Fiquei tão surpreso quando você me ligou. Sinceramente, eu não esperava. Pois é, Leandro. Se você quer saber, já faz algum tempo que eu queria te ligar, falar com você, saber como você estava. Depois que eu fui embora, eu sempre pensei em você. Naquele beijo que a gente trocou. De certo modo, sinto até um pouco de arrependimento, sabia? Não só por ter ido embora, mas porque nunca te dei uma chance. Imagine. Você chegou a terminar o teu namoro por minha causa? Você sabe que às vezes eu fico pensando, como que seria se eu tivesse ficado aqui e se a gente tivesse começado a namorar? Você pensa nisso também? Ela olhava para mim como se quisesse ler o meu pensamento. E eu, sinceramente, não sabia nem o que responder. Até que não demorou muito. E novamente, como daquela primeira vez, foi ela que tomou a iniciativa de me dar um beijo na boca. Eu não pude evitar. Na verdade, não consegui resistir. Pensei que nunca mais fosse provar o sabor daqueles lábios. E, no entanto, a gente estava ali de novo se beijando. E no fim, tudo acabou em cima de uma cama de motel. Eu fui me deixando levar. As coisas foram acontecendo. Sei que não devia ter feito isso. Até porque tinha namorada. A Karina estava esperando um filho meu. Estávamos fazendo planos para o futuro. Só que, meu Deus, como agir diante de uma situação daquelas? Eu não podia negar a mim mesmo que era apaixonado por essa mulher, apesar do tempo que a gente não se via. Depois do amor, sorrindo, ela ainda falou: nossa, se eu soubesse que seria tão bom, não teria fugido de você. Posso te fazer uma pergunta? Se eu voltasse a morar aqui em Curitiba, você acha que ainda teria alguma chance da gente ficar junto? Eu fiquei olhando para o seu rosto sem saber o que dizer. Metade de mim queria dizer que sim. Mas de que modo eu faria isso, meu Deus? Sendo que a minha vida tinha tomado um outro rumo. Tinha reatado com a Karina. E mais do que isso, ela agora estava esperando um filho meu. Estávamos fazendo planos de casamento. Eu seria pai dali a alguns meses. Não fosse isso, talvez eu tivesse dito sim, sem pensar duas vezes. Como demorei a responder? Eu senti que ela mudou de expressão. Tudo bem, Leandro. Não precisa responder. Eu entendi. Você me esqueceu, né? Não sente mais nada por mim. Não é isso, Giovana. É que nesse tempo que a gente ficou longe, tanta coisa aconteceu. Não consegui contar tudo.
Fiquei olhando para o seu rosto com aquele temor de contar a verdade e ela levantar da cama e me deixar ali sozinho, naquele quarto de motel. Desde que nos reencontramos, ela não tinha me perguntado se eu estava sozinho ou se estava com alguém. A conversa foi fluindo, as coisas foram acontecendo. Aí rolou aquele beijo, depois a gente... Só agora, depois de termos feito amor, estávamos falando sobre isso. Eu não esperava que ela fosse me dizer aquelas coisas. De qualquer modo, precisaria ser franco. Não podia esconder o fato de que tinha voltado a namorar a Karina e, mais do que isso, que brevemente seria pai. No fim, precisei contar a verdade. Não tinha outra coisa a fazer. E a cada palavra minha, eu sentia que ela se retraía cada vez mais. Não que tenha ficado brava comigo por não ter lhe contado a verdade desde o começo, mas percebi que ela ficou sentida. Deu para ver que ficou magoada. Só que, meu Deus, o que eu podia fazer? Se pudesse escolher, se a Karina não tivesse esperando um filho meu, mesmo sabendo que a faria sofrer, eu juro que... Mas com aquele filho a caminho, não tinha como. Parece que estava escrito desde o começo que não ficaríamos juntos. Alguns dias depois, ela voltou outra vez para a casa dos pais em Pato Branco, me deixando aqui outra vez sozinho, com o meu tormento, com o meu desengano, suspirando de saudade. Só que dessa vez, parece que foi ainda pior. Porque eu fiquei com aquela sensação de que tudo podia ter sido diferente. Só que eu não podia virar as costas pro meu filho. Na verdade, nem pra Karina. De modo que precisava abdicar da minha felicidade. Hoje, quase 2 anos passados. Estou casado. Nosso filho está lindo, forte. Mas se eu disser que consegui tirar a Giovana do pensamento, estaria mentindo. Penso nela com a mesma intensidade do começo, quando nos vimos pela última vez. Sabe, às vezes, eu maldigo o fato de ela ter me procurado, porque eu estava em paz no meu canto, feliz, sabendo que seria pai, conformado com o fato de que ela tinha preferido ir embora e me deixado aqui, mesmo eu tendo confessado o meu amor. Mas aí ela voltou e virou a minha vida de pernas por ar outra vez. Ah, Giovana, foi cruel da tua parte, foi até desumano ter acendido a chama da minha esperança justamente naquele momento da minha vida. Por que você voltou? Isso já faz 2 anos. E se da primeira vez eu consegui te tirar do pensamento, depois de alguns meses, parece que da última vez você veio para ficar. Tua imagem está gravada na minha memória, de um jeito que parece não vai sair nunca mais. Quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você, mais eu sinto a tua falta, mais eu suspiro de saudade. Mesmo longe, você me perturba. Me responda, Giovana, quando que eu vou poder voltar a viver a minha vida?
Quando eu vou me ver livre, definitivamente, dessa paixão que, ao longo do tempo, em vez de me fazer feliz, só me fez sofrer, só judiou desse meu pobre coração.